TV Soares. E príncipe da paz. O extraordinário de chegar a um culto como este é saber que o maravilhoso conselheiro está aqui, o Deus forte está aqui, o Pai da eternidade aqui está, e o príncipe da paz se faz presente no ambiente esta noite. Isaías também é o autor do texto mais profundo sobre a crucificação, no capítulo 53. E é interessante que o texto começa com uma indagação: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós entendemos que o aspecto messiânico da Bíblia é a essência da palavra de Deus. Anos se passam e a Bíblia diz que o anjo Gabriel é enviado à pequenina cidade de Nazaré. Encontra-se com uma moça desposada com José, e visitando-a segue anunciando uma saudação não comum: salve agraciada, o Senhor é contigo. A jovem, ainda impactada com a experiência, vai ouvir a identificação do ente celeste que se aproxima dela, dizendo: eu te sou enviado, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e Deus me mandou te trazer uma mensagem. O Messias nascerá de ti, você o colocará sob o nome Jesus. A moça, ainda sem entender, porque às vezes Deus já projetou tudo, mas não explicou nada. Repito, às vezes Deus já projetou tudo, mas não explicou nada. Ele vem para fazer e não traz apostila, simplesmente chega e diz: eu decidi, é você, e ponto final. E quando isso acontece, não adianta correr, não adianta desejar fugir, não adianta dizer eu sou pequeno, não adianta dizer eu não passo de uma criança, não adianta dizer eu não sei falar, não adianta dizer eu não tenho capacidade, porque se ele escolheu, ele já tem todo o projeto na mão, ele já tem toda a estratégia, e ele diz a ela: descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, e o poder do Alto te envolverá, e o santo que de ti há de nascer será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mas Maria, recebendo sabedoria do alto, mesmo sem entender a plenitude do que Gabriel está dizendo, ela se rende e declara: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim toda a vontade do Senhor. Deus, quando nos chama, nem sempre dá o mapa. Ele não deu o mapa para Abraão, ele simplesmente chegou e disse: sai da tua terra, sai da tua terra. Senhor, mas aqui eu tenho facilidade, sai da tua terra. Senhor, aqui eu tenho estrutura, sai da tua terra. Senhor, aqui eu sei mexer os pauzinhos, sai da tua terra. Senhor, aqui eu tenho influência, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Sai agora, eu te mostro depois. Sai agora, eu te mostro depois. Sai agora, eu te mostro depois. Ei, mas o Senhor dá garantia: eu te abençoarei, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de Deus a Abraão é tão extraordinária que Deus está dizendo a ele: se você sair
você vai ter o que você não pode ter. Porque Sara, esposa de Abraão, é estéril. E se ele fica em Ur, ele nunca teria um filho dela. Mas quem sai, recebe o que não podia receber. Quem sai, chega onde não podia chegar. Quem sai, alcança o que não podia alcançar. Quem sai, vive o que não podia viver. Deus, quando disse para você sair, Ele já tinha certeza: eu vou dar a ele o que ele não pode ter, eu vou fazer ele chegar onde ele não pode chegar. Sim, eu sinto Deus aqui esta noite mais uma vez. O eterno Senhor vem a Maria, e Maria, por obra e graça do Espírito Santo, concebe e dá luz na cidade de Belém, porque Deus é específico. No Antigo Testamento Deus disse: vai nascer em Belém. Maria não está em Belém, ela mora em Nazaré. Você não precisa estar em Belém, Deus te faz chegar a Belém. Vou repetir, sentindo a autoridade do céu. Você não precisa estar em Belém, Deus faz você chegar em Belém. Deus faz. Aleluia, glória a Jesus. Amados, Maria chega em Belém, não há lugar para ela na hospedaria. Então ela vai ter o seu bebê em uma estrebaria. Ele nasce, é envolto em panos. O coral celestial canta diante dos pastores, e os pastores vão vê-lo, adoram a Deus. Por aquele momento, Herodes, ao ser visitado pelos sábios do Oriente, ordena que toda criança de 2 anos para baixo seja morta. A morte dele está decretada, mas o plano de Deus não é de morte, o plano de Deus é de vida. Pode até decretar sua morte, mas se o plano de Deus é de vida, Deus te dará escape. Deus o leva para o Egito, e a profecia se cumpre, pois o Eterno determinou: do Egito chamei meu filho. Ele volta, vai para Nazaré. Com 11 anos para 12, ele deixa doutores embasbacados, deixa doutores boquiabertos. Mas dos 12 até os 30 há um hiato escriturístico na sua história. Provavelmente ficou resignado a Nazaré, provavelmente adquiriu a profissão de seu pai, carpinteiro. E aos 30 anos, com passos firmes, cabeça erguida, entendendo que era chegada a hora, eles caminham em direção ao Jordão. Quem está efetuando o batismo é João Batista, e dentro da linha de parentela são primos. Mas quando ele chega, João não diz: primo, que bom que veio. João vai usar uma outra expressão e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na relação entre João Batista e Jesus há tanto que se aprender, pois João começou primeiro. João arrebatava até o deserto, na voragem do Jordão, Jerusalém e todos os arredores, multidões iam ao batismo de João. Mas quando chegou Jesus, João vai dizer: convém que ele cresça e que eu diminua. João, no diálogo direto com o Senhor, vai dizer-lhe: eu não posso te batizar, eu sou menor que tu, eu não tenho condições sequer de desatar as correias da tua sandália. Mas Jesus vaticina dizendo: Deus decidiu. E quando Deus decide, não interessa quem é maior ou menor, só interessa cumprir o que Deus decidiu. Assim, Jesus é mergulhado, submergido nas águas do Jordão. E ao sair do Jordão, 3 fenômenos acontecem. O primeiro, estando ele orando, o céu se abre. Eu gosto disto.
é um detalhe captado pelo evangelista Lucas. Lucas diz: enquanto ele orava, o céu se abriu. Eu creio que isto vale para nós também. Enquanto estivermos orando, vai ter céu aberto a favor da igreja. Sim, o segundo fenômeno, o Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba, desce sobre ele, e ele é cheio do Espírito. O terceiro, a voz de Deus, a voz que o salmista, no Salmo de número 29, diz que desnuda as prenhas, faz parir as servas. É como voz mais volumosa do que o barulho de muitas águas. A voz de Deus brada nas margens do Jordão, afirmando: este é. Deus não diz pode ser que seja. Deus não diz talvez será. Deus afirma categórica, inequívoca, irrevogavelmente: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A chancela da voz de Deus está calcada aos ombros de Jesus. Ele não chega na qualidade de profeta, ele chega na qualidade de filho. Ele não chega para disputar lugar com Moisés, ele é maior que Moisés. Ele não chega para disputar sabedoria com Salomão, ele é maior que Salomão. Ele não chega para disputar força com Sansão, ele é mais forte que Sansão. Ele não chega para disputar liderança com Davi, ele é maior que Davi. Ele não chega para tentar se assentar num trono humano, ele já está assentado no céu dos céus. Ele já é, ele não precisa que alguém o diga, mas o Pai faz questão de dizer. E João, quando escreve o seu evangelho, declara: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é a causa de tudo, Jesus é o motivo de tudo, Jesus é o start de tudo. Ele é a palavra do Elohim, do Criador. Ele é tudo para nós. Nesta noite nós estamos aqui congregados em torno do seu nome. No seu nome nós temos vida, no seu nome nós temos graça, no seu nome nós temos poder, no seu nome nós temos autoridade, no seu nome nós temos salvação. Estou sentindo graça. Orabacanda, labanjou, derrebenai, uribicanda, labanjou, cantarai. Eu entendo, aleluia, o privilégio, eu entendo a grandeza da oportunidade. Também entendo que não sou digno de estar aqui. Sou um pastor interiorando. Eu estou vindo lá de trás dos matagais, lá de trás das ovelhas pejadas do interior de São Paulo. Pode dizer: ah, esse aí é só um itinerante. Aleluia. Tem gente na terra que já me chamou de ambulante. Tem problema não, fica tranquilo. Adjetiva do jeito que você quiser. Só tem uma coisa: Deus pegou um menino da favela, trabalhou, moldou, tirou os carrapichos, deu uma lustrada no óleo santo e botou no meio dos príncipes, botou no altar da convenção da Ciadeb. Então, amado, com muita alegria eu digo para você: não sou o que você pensa, também não sou o que você não pensa. Já que você não sabe quem eu sou, fica tranquilo. Deixa o negrão pregar que Jesus resolve na palavra. Deixa o negrão pregar que Jesus resolve na palavra. Eu não vim aqui me apresentar, eu não vim aqui para você pensar de mim o que eu não sou. Eu vim aqui pregar o que ele manda, eu vim aqui dizer o que ele manda, eu vim aqui declarar o que ele manda. Sim, o apóstolo Marcos, ou discípulo Marcos, o evangelista, vai dar a sequência que está nos evangelhos sinópticos. E Marcos usa uma expressão: o Espírito o impeliu ao deserto. Impelir no grego é levar a qualquer custo, querendo ou não. Então, aleluia,
Jesus é batizado no Jordão, e quem conhece lá sabe que toda a região é desértica, mas a Bíblia diz que Jesus é levado para o deserto. Então, dentro de uma linguagem simples, ele é levado para o deserto do deserto. Fala um pouquinho para o canto do deserto. Eu vou te levar para o lugar mais árido do deserto. Eu vou te levar para o lugar mais solitário do deserto. Eu vou te levar para o lugar mais escondido do deserto. Que coisa estranha, pastor. Ao invés de evidenciá-lo, é verdade, é que ninguém será em público o que não foi moldado no secreto. É o secreto que te molda, é o secreto que te estrutura, é o secreto que te dá base, é o secreto que te ajuda a chegar. Então ele é levado para o deserto do deserto, e não é Satanás que conduz, é o Espírito Santo que leva. Ele estava meditando nesse texto tão conhecido, nesse texto tão conhecido da igreja, e o Senhor me disse: Ângelo, olhe para a cena que está proposta. De um lado, meu filho, que na eternidade assenta-se à minha direita, do outro lado, meu adversário, mas que já foi no passado, meu querubim ungido. E o diabo, quando vê Jesus chegar, ele sabe quem está chegando. Prova disto, que quando os demônios que estão no Gadareno veem Jesus chegando em Gadara, eles dizem: já viestes nos atormentar, filho do Deus Altíssimo. O diabo está dizendo: pode ser que a população de Gadara não te conheça, mas eu te conheço. E aí eu já, como pregador pentecostal, tenho que dizer: Jesus chegou, o diabo vai ter trabalho. Jesus chegou, a casa de Satanás vai ser sacudida. Então nós temos um encontro demasiadamente poderoso aqui. De um lado, o antigo querubim ungido, olhando e dizendo: eu vi ele, eu sei quem é ele é o Filho de Deus. Satanás sabe quem vai enfrentar, tanto é que ele não manda nenhum demônio de sua menor importância. O nome calcado no texto é diabo. Ele veio pessoalmente. Eu imagino seus asseclas dizendo: ah lá, ele está indo para o deserto, quer que eu vou? E o diabo diz: não entra não. Desculpe a expressão, não entra não sem a ajuda do profissional. Isso aí você não dá conta não. Não mexe com ele não. Faz isso não. Entra não. Não. Isso aí tem que ser eu. Aleluia. O próprio infeliz se apresenta. Mas é interessante, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, e o propósito é o embate. Não há aqui uma coincidência, não há aqui um arrumado de última hora, não. Já é o propósito. O propósito é haver esse embate, o embate que vai ter ramificações eternas, mas também simbologias veterotestamentárias, porque o primeiro homem que o diabo derrubou estava no deserto, cercado de toda a provisão, e ele entrou lá e derrubou. Agora o segundo Adão estava num paraíso, cercado de toda a provisão. Agora o segundo Adão está no deserto, num lugar árido, sem nenhuma proteção. Então acredito que a mente putrefa de Satanás diz: eu vou lá, derrubei o primeiro, derrubo o segundo, derrubei o primeiro, derrubo o segundo. Mas o segundo homem está no deserto, 40 dias e 40 noites jejuando. E eu acredito, apesar de não haver inserção escriturística, que ele também estava orando, porque quem ora, jejua, e quem jejua também ora. O diabo vai ter que entender que quem está no paraíso distraído pode até ser presa fácil para ele, mas quem está no deserto orando e jejuando, ele não pode tocar. Ela é
Às vezes nós reclamamos: Senhor, por que tanto deserto? É que paraíso é perigoso. Senhor, por que tanta luta? É porque ociosidade é perigosa. Senhor, por que tanto aperto? É porque frouxidão é perigosa. Deus está te olhando e dizendo: no deserto ele ora, no deserto ele jejua, no deserto ele clama, no deserto ele é crente. Então deixa mais um pouquinho no deserto. É melhor deixar o deserto vencendo do que colocar no paraíso para ser derrotado. Me permita uma linguagem simples: não vai ter moleza, mas vai ter vitória. Não vai ter vida fácil, mas vai ter vitória. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de 40 dias, mas quando nós olhamos nos evangelhos sinópticos, Lucas nos dá a entender que a tentação não começa no 40º dia, a tentação se estende por todo o tempo. Você está orando e ele está te tentando, você está jejuando e ele está te tentando. O diabo é o ser mais asqueroso do universo, o diabo é o ser mais nojento da face da terra. Ele está tentando te derrubar todo dia, mas você só não cai porque está no jejum e está na oração. E eu acredito, eu estava orando um pouquinho agora à tarde, e Deus disse para mim: diga para a minha igreja que ela está de pé, porque ainda tem crente orando e jejuando. Perdoe-me dizer aqui uma verdade: pode ser que uma pequena minoria encare um ambiente como este como um ambiente de férias, como um ambiente de tirar alguns dias do seu trabalho árduo lá no campo. Quem sabe alguém até diz: vamos para a capital tirar um relax, vamos relaxar na capital. Tem uma pequena parcela que pode até pensar assim, mas a grande maioria aqui está dizendo: eu orei e jejuei por essa convenção, eu sabia que o que ia ser tratado lá é coisa séria, e Deus disse para mim: pode falar, porque quem jejua e quem ora está lá no meio, dizendo: eu estou jejuando e eu estou orando. O diabo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Não vou dizer de novo, porque tem adorador no ambiente. O diabo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Se tem alguém que acredita nisso, levanta essa mão bonita para o céu, solta um grito de glória a Deus ali. Oh, glória a Deus. Interessante que depois de 40 dias e 40 noites jejuando, chega o tentador, e o tentador percebe que Jesus está com fome. Fome é necessidade de primeira grandeza para o ser humano. Sim, fome é um instinto voraz, fome é um instinto de sobrevivência. E o diabo percebeu, e ao perceber, chega a ele. Agora veja a astúcia da antiga serpente. Ele chega diante de Jesus dizendo: se tu és o Filho de Deus. E esta expressão se perpetrará por toda a tentação. Se tu és o Filho de Deus. O diabo trabalha com isto, lançando dúvida onde Deus já pontuou certeza. Não, eu vou dizer de novo, eu estou sentindo graça esta noite para pregar na convenção da Ciadeg. O diabo quer lançar dúvida. Será que você é mesmo? Será que você tem mesmo? Será que você realmente é? Será que você realmente tem? Ele quer lançar dúvida sobre o seu ministério, ele quer lançar dúvida sobre a sua estrutura, ele quer lançar dúvida sobre a sua chamada, ele quer lançar dúvida sobre a sua vida cristã, ele quer lançar dúvida sobre o seu testemunho, ele quer lançar dúvida sobre a sua experiência com Deus. Mas eu quero dar glória esta noite, porque o diabo chegou atrasado, antes dele chegar lançando o seu veneno de dúvida e dizendo: se tu és o Filho de Deus. Lá no deserto, na beira do Jordão, Deus já tinha dito: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E na minha, eu estou sentindo a autoridade do céu, e na minha e na tua vida o que vale não é a dúvida que o diabo quer lançar, é a certeza que Deus já declarou. Me deixa ser pregador só um pouquinho. Pegue na
mão de quem está do teu lado e diga: Deus já declarou quem você é e ponto final. Deus já declarou quem você é e ponto final. Eu vou profetizar esta noite: a dúvida do diabo não vai te pegar, porque você está debaixo da certeza de Deus. A dúvida do diabo não vai te contaminar, você já está debaixo do vaticínio de Deus. A dúvida do diabo não vai te entristecer, porque Deus já disse que tu é, e se Deus falou, está falado. Se Deus disse, está dito. Não interessa o que o diabo pensa, o que interessa é que Deus já declarou. Aleluia. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E aí eu estava meditando hoje à tarde e Deus me disse: perceba a astúcia do adversário. Ele orienta Jesus a ordenar que aquilo que não é natural, comum, aconteça para suprir a sua necessidade. Vou repetir: a tentação visa que Jesus transforme pedra em pão, o que não é comum, o que não é natural, para suprir a sua necessidade. É como se o diabo dissesse: é sua necessidade, faz aí. Você está precisando, faz aí. Vai te suprir, que mal tem. Abre um precedente, não é natural, mas faz aí. Estamos só eu e você no deserto, faz aí. Ninguém vai ficar sabendo, faz aí. Quem é que não deve suprir sua necessidade? Faz aí. Ninguém reconhece, mas você merece, faz aí. Você não precisa ter autoridade, manda, você manda, dá ordem. Você dá ordem, manda. Manda. Mas não é natural, não é comum, não é ético, não é permitido, não é constitucional, não é do estatuto. Não, esquece esse negócio, faz aí. Não, mas é pecado, faz aí. É para suprir sua necessidade. De lançar sal numa ferida, mas remédio para curar. Sua mulher não te supre mais. Seu casamento é uma fachada que não pode ser desfeita, porque senão você perde o ministério. Uma amantezinha escondida não tem problema, faz aí. Você precisa suprir sua necessidade, faz aí. Você tem tendências homossexuais, você é pastor, mas tem. É uma necessidade sua. Esconda e faz aí. Faz pedra virar pão. Chama pedra de pão. Sirva por pedra com pedra. Essa prebenda que te dão é uma vergonha para o tamanho do seu ministério. Tira ela do caixa, que problema tem? Negocia com o tesoureiro. Um pouquinho para ele, um pouquinho para tu. Faz aí. É sua necessidade. Faz aí. Resposta na boca de Jesus, que é remédio para todos nós. E a resposta na boca de Jesus é: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que é que Jesus está dizendo? A minha necessidade não me dá autoridade para mudar o que está escrito. O que está escrito tem primeiro
pode estar na minha lista de necessidade prioritária, pode ser prioridade de necessidade para mim, mas se a Bíblia não concorda, eu não faço. Segundo, o diabo sabe quem está enfrentando. Ele sabe que não vai ser fácil. Já é uma astúcia do tamanho do universo ele se colocar naquele deserto para enfrentar quem criou ele. Mas ele é tão sujo, asqueroso, que ele vai. Toma a primeira pancada. Porque Jesus está dizendo para o diabo também: você fez isso e deu certo? Porque você também quis quebrar princípio para se completar. Subirei, me sentirei maior, me sentirei acima. Deu certo para você? Você quebrou o princípio, o que aconteceu? Perdeu tudo. Porque quem quebra pequenos princípios perde tudo que conquistou. E é interessante pensar que o diabo convence a terça parte dos anjos. Então não foi um plano fortuito da madrugada. Houve comunicação. Aquela conversinha paralela que se pensa que Deus não está vendo. Vamos rebelar contra o homem aí. Vamos todos subir assim no trono. O diabo ainda continua com a mesma estratégia. Nós vamos todos. O diabo não está pensando em ninguém. Ele está dizendo, eu vou. Mas eu vou dizer para ele que eles vão também. Essa estratégia sempre foi do diabo. Quem quer te convencer à rebelião não quer que você cresça, ele quer um lugar, mas ele sabe que sem você ele não consegue. Então ele te chama para ser. Ele te chama para ser massa de manobra. Ele sobe e ilude que você vai subir também. Só tem um problema: subir você não sobe, mas descer. E eu vou dizer porque sinto convicção: nem ele vai subir, nem você, mas descer, o relógio de Deus já está contando a sua hora. Mas já que ele não conseguiu, no sentido de suprir a necessidade, porque renúncia faz parte do ministério, egoísmo não, renúncia faz, abrir mão faz parte do ministério. No texto escolhido, e eu não tenho profundidade para falar daquele texto, mas Jesus nos orienta através de Paulo a considerarmos o outro maior que a gente. Mas alguém vai falar disso, então, como vai falar com profundidade, eu me calo, eu fico aqui no texto. Ele, porém, respondendo, disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Agora quem está falando é o diabo. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces com teu pé em pedra. Já que Jesus respondeu com está escrito, o diabo diz: então vamos nesse negócio de está escrito. Eu aceito o desafio, vamos no negócio de está escrito. Então, pula daqui. Agora, tem uma coisa aqui que é para mim, minha mente pequena, mas eu vou dizer. E o diabo o transportou. Então aqui cai o mito de que o diabo é uma energia, o diabo é um folclore, o diabo é... Não, o diabo é real. O texto original dá a intenção de pegar, levantar e levar. O diabo transportou ao pináculo do templo, e no lugar mais alto do templo disse para Jesus: está escrito. Só tem um problema:
Não tropeça com pé em pedra quem está andando nos caminhos do Senhor. Leia o texto inteiro. O diabo pode até dizer que está escrito, mas o que está escrito dele é distorcido. O está escrito dele é herético. E perdoe-me, numa convenção que eu quero aqui parabenizar, prima pela ortodoxia bíblica, está na hora da gente parar do está escrito pela metade. Tem que pegar a Bíblia quem conhece Bíblia. Nós já passamos daquela fase de pegar Provérbios 8:17 e dizer: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão, e usar para vigília, e dizer que Deus está falando de oração. Não está. Porque a exegese do texto não combina. Deus não ama só quem ama Ele, Deus ama a todos indistintamente. Então o texto não está falando de Deus, está falando de sabedoria. Sabedoria só ama quem ama ela. Preguiçoso nunca será sábio, desleixado nunca será sábio. E sabedoria não se adquire acordando meio-dia. Sabedoria se adquire acordando na madrugada, estudando, lendo. 17 não está falando de oração nem de vigília. Na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Deus não ser sábio. Tristeza foi feita para ser tristeza, alegria foi feita para ser alegria. O texto ali não está falando de tristeza como emoção e nem de alegria como emoção. O texto está falando de alguém na frente do Leviatã perdendo o controle emocional, as pernas balançando, perdendo coordenação. Mas só sabe disso quem estuda. Esse negócio de chegar no culto 7 horas, tendo pego a Bíblia 6 da tarde, não funciona mais. Esse negócio de não estudar para pregar, não funciona mais. Esse negócio de pegar qualquer texto, dar uma distorcida e jogar na boca do povo, o povo não engole mais. Nós não somos mais uma tropa de aventureiros, nós somos tropa de elite. Paulo disse, tem que manejar bem, tem que conhecer, tem que saber o que está falando. Chega de improviso no altar. Chega de conversa fiada. Não precisa ter diploma na parede, mas tem que ter olho na palavra. Ensaiei, mas é para Jesus. Vai cantar para candoquinhas se você não ensaiou. E Jesus não é obrigado ao seu improviso, não. Chama presbítero de domingo e diz: dá a palavra. Ai, pastor, eu não estou preparado. Vai, está fazendo o que em cima do púlpito? É fácil? Tem que te avisar com 15 dias de antecedência. Tem que mandar uma cartinha respeitosa na sua casa, dizendo daqui a 15 dias esteja preparado que o senhor vai pregar. Isso aqui é a Assembleia de Deus, meu irmão. Presbítero da Assembleia de Deus vem com tudo preparado. Pastor, não precisa ficar falando para você que você vai pregar, não. Se ele falar para você 5 minutos antes, levanta e prega, meu filho. Gente que mora bravo com a esposa. Como pode? Não me respeitou, nem me avisou que eu ia pregar hoje. Você foi consagrado para quê? Vamos acabar com esse amadorismo. O diabo também sabe o que está escrito. Só tem uma coisa que é linda, eu já vou para terminar. Jesus diz a ele, olha a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus, também está escrito. Entendeu? O que Jesus está dizendo para o diabo é: eu não caio na sua suposição. Eu sei o que está escrito. E eu sei que o que está escrito não é do jeito que você está falando. Eu conheço o escrito real. Eu conheço o escrito verdadeiro. Eu conheço a essência da palavra. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
Quem não teve? Eu já fui convidado, só 27 anos atrás, eu fui convidado para o começo do meu ministério, para pregar num congresso. Fui sem preparar, trabalhando a semana toda, um negócio complicado, eu fui sem preparar. Cheguei lá com aquela mentalidade: na hora vos será revelado o que vos tendes de dizer. Eu fui nessa, vamos que vamos. Abri a Bíblia, e abri no texto de Ezequias, li um versículo que eu pensava naquela época que ler um versículo torna bonito, né? Você não faz aquela leitura extensa, então pressupõe que você conhece o texto. Aí eu li um texto de Ezequias e preguei a história de Josafá. Ezequias ordenou e pôs os cantores na frente. E eles começaram a cantar. E o arqueiro deixou o arco de lado, e o flecheiro deixou a flecha de lado, e o lanceteiro deixou a lança de lado, e começaram a adorar. E no meio da adoração Ezequias gritou: vamos, vamos. E aquele negócio bonito, inventando que não está no meio da Bíblia. Sabe o que é mais triste? É que foi um culto tremendo, né? O povo pulou. Aquele culto, se não chega no final do culto, e diz: rapaz, que mensagem tremenda. Deus te usou demais. Aí eu fiquei até meio infladinho, né? Quando eu fui ler, me deu uma vergonha de mim mesmo. E agora, pai? Eu botei Ezequias no lugar de Josafá. Na história de Ezequias não tem ninguém cantando, não tem ninguém tocando. 27 anos atrás, foi um santo remédio. Se eu não conheço o texto, eu não prego. Eu prego 10 vezes uma mensagem que eu conheço, mas não prego uma vez uma mensagem que eu não conheço. Ai, tem que trazer novidade. Quem se ocupa de novidade é grego. Não, eu tenho que trazer um mistério, eu tenho que trazer algo novo. Aí invento umas abacaxizadas no meio do povo. Esses dias eu fui pregar num lugar, esses dias não faz muito tempo. E aí botaram um cantor para cantar assim. Coisa linda é você pregar antes do cantor. Mas botaram um cantor para cantar para mim. Ele levantou e disse: eu fui no monte, e Deus me deu uma revelação. Toda vez que eu pegasse oportunidade, eu tinha que dizer ao povo para dar 40 pulinhos. Porque no monte Deus me disse que com 40 pulinhos o povo ia descer e Deus ia abençoar. E eu estou aqui pensando comigo: se deu mal, você quer ser velho, ninguém vai pular não. Botou a igreja de pé. E outra coisa que eu acho complicado, né? Botar a igreja de pé sem o pastor autorizar, né? O povo nem sabe que ele vai cantar, não vai cantar com ele, a gente tem que ficar de pé com dois postos. Mas tudo bem, deixa isso para lá, porque eu não sou pastor da igreja. Eu pensei comigo, eu disse: ninguém vai pular. Não, onde é que está na Bíblia? Tem que dar 40 pulinhos. Meu irmão, quando esse desenchavido começou a contar, até a irmã do coque e virou aquela pulação. Eu tenho um menino na época que era pequenininho assim, eu olhei para ele e estava assim. Tinha um menino que me ajudava, me deu um toque na costela e disse: o senhor não vai pular? Eu disse: vou. No microfone, daqui a pouco. Fez aquela papagaiada toda e tal, cantou trenzinho, fez aquela bagunça bonita. Aí me deram para pregar. Saudei a igreja, saudei o cantor e disse: irmãos, eu estou me sentindo esquisito aqui. Porque se para Deus te abençoar, você tem que dar 40 pulinhos. Então quer dizer que se eu for no monte, descer no monte e disser que Deus me apareceu e disse que eu tenho que levantar a igreja e cada um dá um tapa no rosto do outro, você vai dar? Está faltando Bíblia. Está faltando conhecer a Bíblia.
Deus não inventa. Está na Bíblia. Vamos parar com esse negócio. Ser guiado por visão, por revelação. Profecia pode ser até instrutiva, orientativa não é. Porque se fosse, eu recebi uma profecia quando eu dirigi um ponto de pregação, a irmã levantou e disse: meu servo, eis que eu te levo para as missões, tu serás missionário no México. E eu vejo até o gosto da tequila. Eu disse: ué, vai ser missionário ou não vai ser? Escolher de dois não vai ser. Tem que escolher um dos dois, não vai ser. Então eu amo Jesus e termino agora, podendo orar que foi dado, graças a Deus. Quando o diabo disse: está escrito, Jesus disse para ele: não caio nessa, também está escrito. E o que eu sei que está escrito anula o que você está falando. Eu não tenho que pular, porque pular é tentar a Deus. Eu vou ficar aqui firme, incólume, e não vou ceder a tua palavra. Amém. Sentindo graça. Novamente o transportou. Estamos falando de Jesus. Estamos falando de um Jesus 40 dias jejuando, 40 dias orando, e pela segunda vez o diabo transporta. A um monte muito alto, mostra todos os reinos do mundo e a glória deles. E diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Quem disse que o diabo pode dar? Não é dele. Onde é que Deus passou a terra para o nome do capeta? O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. O diabo está mentindo quando diz que vai dar. O diabo está mentindo quando diz que vai dar. Eu vou dizer de novo: o diabo está mentindo quando diz que vai dar. É mentira, não é dele. A terra é do Senhor, a plenitude da terra é do Senhor, os reinos do mundo são do Senhor. E agora, por causa da vitória da cruz, são do Cristo, são do Cristo, são do Cristo. Então, olhando por essa perspectiva, o diabo é tão astuto que ele parece aquelas pessoas que agem com má fé e vem a você, é o tempo vendedor do bilhete premiado. Eu ganhei 1 milhão, mas não tenho tempo de ir lá buscar, te dou por 100. E a pessoa compra, não ganha nem 1 milhão e nem 100. O diabo é um estelionatário espiritual. Ele está dizendo que vai te dar o que já é teu, se você dá para ele o que não é dele. Vou repetir: o diabo está dizendo que vai te dar o que já é teu, se você der para ele o que não é dele. Mas Jesus vem para ele dizendo: sai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E aí eu termino dizendo algo que está queimando meu coração. E o diabo se retirou dele, e vieram os anjos e o serviram, e vieram os anjos e o serviram. O diabo vai lutar para te tirar da posição, o diabo vai lutar para te derrubar, o diabo vai lutar para te enganar, o diabo vai lutar para te iludir. Mas se você resistir, o céu virá te consolar, o céu virá te dar graça. Eu vou terminar profetizando esta noite. Por favor, pela segunda e última vez, coloque a mão no ombro de alguém que está ao teu lado e declare para esta pessoa: vença a tentação do diabo, porque o céu vai te sustentar, o céu vai te consolar, o céu vai te fortalecer, o céu vai te ajudar. Eu quero ser profeta de Deus na Ciadeg 2022, declarando: o céu está cuidando de ti, o céu te permitiu chegar nesse deserto, mas você não vai sucumbir nesse deserto, você não vai morrer nesse deserto. O deserto não é o fim da tua carreira, o deserto é o começo do teu ministério. Vença o deserto e você vai descer no vento, vença o deserto e você vai ver paralítico andar, vença o deserto e você vai ver a glória de Deus manifesta. O deserto não é o cemitério do teu ministério,
porque o céu está vindo te consolar. O céu está vindo te consolar. Eu vou dizer até você glorificar. O céu está vindo te consolar. O céu está vindo te consolar. O céu se tiver dois crentes para dar glória a Deus aqui hoje, o primeiro sou eu, quem é o segundo? O primeiro sou eu, quem é o segundo? Cadê o povo de glória? Cadê o povo que o diabo não engana? Cadê o povo que não cai na armadilha? Cadê o povo que está firme? Cadê o povo que está jejuando e orando? Cadê o povo que está olhando para Satanás e dizendo: pode ir embora, eu não vou saciar a minha necessidade com coisas escusas, pode ir embora, eu não vou ceder a palavra distorcida, pode ir embora, eu não vou te adorar jamais, eu tenho um Deus que merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda honra, toda glória, todo louvor. O diabo não merece adoração, mas o teu Deus merece. E se você é consciente